Moisés e o povo, o bezerro de ouro. O povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, correu em massa até Arão e lhe disse: Vamos, faze-nos um Deus que vá à nossa frente, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos tirou do Egito. Arão lhes respondeu: Tirai os brincos de ouro de vossas mulheres, filhos e filhas, e trazei-os a mim. Todos tiraram os brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu, mandou trabalhar ouro com cinzel e fabricou um bezerro fundido. Depois lhes disse: Este é teu Deus, Israel, que te tirou do Egito. Depois, com reverência, edificou um altar diante dele e proclamou: Amanhã é festa do Senhor. No dia seguinte, se levantaram, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se sentou para comer e beber, e depois se levantou para dançar e farrar. O Senhor disse a Moisés: Vamos, desce do monte, pois o teu povo que tiraste do Egito se perverteu. Desviou-se logo do caminho que eu lhes havia ordenado. Fizeram um bezerro de metal, se prostram diante dele, e lhe oferecem sacrifícios e proclamam: Este é teu Deus, Israel, que te tirou do Egito. E o Senhor acrescentou a Moisés: Vejo que este povo é um povo teimoso, de dura cerviz. Por isso, deixa-me, minha ira vai se acender contra eles, até consumi-los. Boa tarde, meu nome é Rony Júnior e vamos conversar um pouquinho hoje sobre esta metáfora. Ela consta do livro do Êxodo, capítulo 32, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Esta é a Bíblia do Peregrino, editora Paulus. Bem, este texto é um texto muito claro para todos nós aqui do Ocidente, porque a Bíblia, ela, antes de ser um texto religioso, é um texto da nossa cultura, um texto clássico da nossa cultura ocidental. A nossa cultura ocidental, no aspecto da linguagem, dos costumes e da religião enquanto categoria social, sofre deveras influência dos escritos da Bíblia Sagrada, que é uma biblioteca de 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, que constam vários gêneros textuais. Nenhum deles é tratado científico ou texto científico. Portanto, da Bíblia, nós devemos exigir o que ela propõe a fazer. Por exemplo, trata-se de texto clássico da nossa cultura. São registros históricos poematizados. Então, neles, melhor dizendo, nós buscaremos significados. Então, vamos lembrar da época da nossa catequese, da nossa escola dominical, da educação escolar, no ensino religioso, na educação dada pelas nossas avós, tias, tios, que sempre se utilizaram das metáforas bíblicas para nos passarem ensinos. Então vamos lá. O objetivo de hoje é entender por que demoramos tanto tempo no deserto, por que demorar 40 anos para atravessar um território de percurso de cerca de 800 quilômetros. Vamos pensar bem. Antes da gente discutir, o que não interessa aqui, discutir se os fatos aconteceram ou se não aconteceram, ou se aconteceram do modo como ocorreram, o objetivo aqui não é esse. O objetivo aqui é entender a cultura, é antropologia, entender como essa metáfora influencia a nossa linguagem, nossos costumes, a nossa base e estrutura cognitiva de pensamento. Vamos lá. O texto sagrado nos diz que o povo de Deus, o povo hebreu, ele era um povo de dura cerviz, povo tenaz e insistente na confusão, contenda, rebeldia, murmuração blasfemante de reclamações incessantes e infinitas, povo obstinado por conflitos, povo de espírito faccioso, povo dado à vingança, povo invejoso e idólatra da discórdia, povo rixoso de disputas e altercações, povo amante da desinteligência e de confusão, povo rebelde, povo propenso à maldade, povo dado a amotinamentos,
povo de linguagem vil e violenta, povo que constantemente estava manuseando processos violentos da linguagem. Este povo se configurava, em termos de organização social, em uma sociedade tribal. Lembremos que era um povo composto a partir dos 12 filhos de Jacó. Então, compuseram-se 12 tribos e cada família que compunham cada tribo era conduzida por um patriarca, que tinha a função de juiz no plano local, de chefe religioso, sacerdote e chefe militar. E havia muitas disputas e contendas em cada tribo e entre as tribos em si. Então é fácil observar que, a partir do registro bíblico, a travessia do Egito, de onde o povo hebreu, o povo de Deus, sai da condição de escravo rumo à terra prometida, foi um percurso de muita confusão, contenda e rebeldia. O que a gente pode compreender, gente, para a nossa vida prática? Essa metáfora está na estrutura do nosso pensamento. A gente cresceu sendo educado, ouvindo sobre isso. Eu tive um professor na escola dominical, na igreja da qual eu fazia parte quando criança e adolescente, chamado Jacó Soares. Melhor professor de escola dominical que eu tive. Ele explicava com grande clareza isso e todos nós compreendíamos. Nós éramos crianças. Nós somos adultos, vamos compreender. A nossa vida se dá em casa, no trabalho, nas igrejas, para quem frequenta a membresia. Nós vamos a bares, a baladas, a futebol, a peladinha da semana. Frequentamos vários círculos sociais e sempre estamos apostando em confusão, em briga, em violência, em espírito de facção, espírito faccioso. Então não é difícil a gente perceber o porquê nós demoramos muito a receber bênçãos de Deus. Olha só como Deus caracteriza no Antigo Testamento o seu próprio povo, no Salmos 95, Salmo 95, versículo 10. Olha como o próprio Deus caracteriza o seu povo. 40 anos estive Vou repetir, desculpa. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. É muito simples perceber. Nós temos de apostar em todos os círculos sociais dos quais nós fazemos parte e nos quais nós transitamos. Casa, trabalho, igreja, bar, balada, futebol, happy hour, casa dos amigos, confraria de aniversário com os amigos. Nós temos de manusear processos de paz e de inteligência para nós alcançarmos prosperidade. O povo de Deus sempre apostou, o povo hebreu da mitologia do texto sagrado, que traz absurdas significações para a nossa vida prática, o povo de Deus sempre apostou em confusão, em contenda, em espírito de facção. Por isso, eles tiveram de demorar 40 anos para atravessar um percurso de cerca de 800 quilômetros. Gente, eu, por exemplo, tenho capacidade física para correr cerca de 15 quilômetros por dia. Considerando todas as adversidades, todas as intempéries, o clima da região de deserto, que é extremamente rigoroso, eu não demoraria 150 dias para atravessar este deserto. E vemos que um percurso de cerca de 800 quilômetros, que daria para se fazer em cerca de 100 dias, de 150 dias, teve de ser feito por 40 anos, né? Brincadeira! A gente vive contendo e fica chutando lá para PQP as bênçãos de Deus. As coisas estão na nossa mão e a gente sempre está apelando para confusão, espírito de facção. Vamos entender. A Bíblia nos traz significações práticas para as nossas vidas, porque é o livro da nossa cultura aqui no Ocidente da Terra. Não estou falando de religião, estou falando de antropologia, linguagem, costumes e a própria religião como categoria social. Boa tarde, vamos deixar isso muito claro. Apostemos em paz.